Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele pôde fazer grandes coisas, irmãos, na história da Bíblia, Ele pode fazer também em nossas vidas, em nossa história, pois Ele não mudou, Ele é o mesmo. Mesmo poder, glória a Deus, Ele tem eternamente. Aleluia. Graças a Deus por todos, irmãos. Nós fizemos uma leitura em que o relato é muito parecido com o relato de Lucas capítulo 5, se não me falha a memória, deixa eu ver. O relato ele é muito semelhante. Glória a Jesus. Em João 21, nós lemos até o versículo de número 6, em que relatou que o pescador Simão Pedro declarou para os seus irmãos na fé: vou pescar. E todos os demais disseram: vamos contigo. E até o versículo 6 em que nós lemos, relata que a pesca foi um fracasso e que não conseguiram apanhar nada. E de repente Jesus aparece na praia e diz: joga a rede em tal lugar, no lado direito do barco. E jogaram, e a rede se encheu de peixe. A Bíblia, irmãos, ela às vezes, em algumas passagens, alguns assuntos, existem relatos que está no primeiro evangelho, no segundo evangelho, no terceiro e no quarto. Existem relatos que nos 4 evangelhos tem, sendo o mesmo assunto. E este parecer aqui de João 21 e Lucas 5 não se trata do mesmo assunto, né? Porque os tempos foram diferentes, não foram os mesmos tempos. Em Lucas capítulo 5, nosso pastor ministrou na quarta-feira passada, na ceia, se não me falha a memória, foi? Fala da pesca maravilhosa, sendo que também a de João 21 foi maravilhosa, e como foi. Mas em Lucas 5, fala de quando Jesus chamou os discípulos para o seguir e o servir. Diz que pescaram, passaram a noite inteira pescando, nada conseguiram pegar, e pela manhã lavavam as redes, e Jesus pela praia, andando pela praia, via os barcos encostados, e os moços lavando as redes. E Jesus pede para que eles afastem um pouco mais o barco da areia, da praia, afaste mais um pouco. Jesus sobe no barco, prega um assunto o qual não conhecemos, não relata a Bíblia, mas ele prega para a multidão. E em seguida ele olha para os discípulos que haviam fracassado e diz: vai para o alto mar lançar as redes. Jesus sabia que eles tinham vindo de uma pesca que tinha sido um fracasso. E Pedro, ele até diz assim: mas a gente passamos a noite todinha pescando e nada conseguimos apanhar.
Na tradução da Bíblia do pastor diz sob tua, ou é sob ou é sobre? Sob, debaixo. Sob, debaixo, sobre em cima. Sob, debaixo de tua palavra, eu irei lançar a rede. Iremos pescar debaixo de tua palavra. Na minha Bíblia diz que porque... diz que ele... Deixa eu ver qual é o dito dele. Qual é o verso? Verso 5? Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas por que mandas? A minha não diz sobre, a minha diz, mas por que mandas? Lançarei. Aí diz que eles foram, lançaram, ficaram maravilhados. E no versículo de número 10, vamos ver lá em Lucas 5, aí Jesus diz assim, aí diz assim o versículo 10. E de igual modo, porém, de Tiago, ou seja, as redes, de igual modo a de Tiago também foi, e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Naquele momento, após aquela pesca maravilhosa, Jesus muda a profissão dos discípulos, o qual ele estava chamando. Aí diz que quando Jesus diz, serás pescador de homens, o verso 11 diz, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmãos? Glória a Deus. E eu vejo esse relato, algumas coisas tornando a acontecer, lá em João 21. Percebam e vejam as palavras de Jesus. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Serás pescador de homens. Glória a Deus. O sentido da palavra me faz entender que ele disse, não mais isso, aquilo, não mais assim, desta forma. Serás pescador de homem, não de peixe. Eu acredito que quando seguiam Jesus, sem dúvida, pescavam peixe, se alimentavam. Mas com Jesus, não do mesmo modo que viviam antes, pois antes era rotina, era roteiro, era profissão. Com Jesus, a vida deles mudou, sem sombra de dúvida. Quando eles passaram a seguir a vida deles, eles não tinham mais o mesmo tempo que tinha antes para estar jogando as redes, pescar o peixinho, vender, não. Acompanhavam Jesus, certo? Que em necessidade iam, pescavam, tranquilo, mas não sempre como de costume. Aprendemos, irmãos, que quando Jesus chama para um propósito, quando Jesus tem algo com alguém para um propósito, não é bom recusar os propósitos de Deus em nossas vidas. E eu fiquei observando a prontidão, depois de quando eles falaram de quando Jesus falou essa palavra. Levaram o barco para a areia, deixaram tudo e seguiram ele. Estavam determinados a seguir a Jesus de verdade. Estavam determinados. Antes, quando Pedro viu a maravilha que Jesus fez,
se comoveu logo e disse: aparta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Tal maravilha dessa contemplando. Aí Jesus disse: não tema não. Você agora é ser pescador de homens, certo? Oxe, nem falaram, nem perguntaram, nem interrogaram. Levaram a praia, os barcos para a praia, deixaram e partiram para seguir Jesus. Decorrer do tempo, aprendendo com Jesus, Jesus ensinando. Glória a Deus. Chega o momento de Jesus ser crucificado, entregue. Jesus é crucificado, é entregue. No Evangelho de João, muitas coisas e exortação Jesus está trazendo para os discípulos. Preparando os discípulos. Antes de morrer, envia 70 discípulos. Separa de 2 em 2 e envia ao campo. Voltam animados, dizendo que deu certo. Os espíritos maus se sujeitam, pessoas enfermas são curadas. E Jesus conservem essa alegria, mas não a tenham por mais importante, não. Mais importante, saibam que vocês têm o livro, a vida escrito, o nome escrito no livro da vida. Mas deu certo. Então, irmãos, o chamado de Jesus para a vida daqueles homens foram cheios de repletos de confirmação, para não deixar rastro de dúvida de que estavam no caminho certo, estavam na caminhada certa, estavam fazendo a coisa certa. Aí Jesus morre. Os discípulos passam tempo refugiados e em esconderijos. Jesus ressuscita, aparece para a mulher Maria, a Madalena. Aí ela corre e diz para os discípulos, nada, oxe, acreditamos nada. Aí diz que Jesus aparece para eles. Quando aparece para eles, tem um que não está presente, é o Tomé. Aí eles vêm, se maravilham. Aí ele vai, parte, ele continua. Jesus, quando ele ressuscitou, passou aproximadamente 40 dias aparecendo para pessoas e fazendo sinais. Teve uma vez que apareceu para mais de 500 pessoas, se eu não me engano, de uma vez só. Aí diz que ele vai, some. Tomé chega e os discípulos dizem: vemos o mestre. Aí Tomé diz: oxe, não acredito não. E sendo que na ceia, Jesus havia dito: eu serei entregue e depois que o Filho do Homem for morto, aparecerei para vocês lá na Galiléia. Jesus deixou bem claro que morreria. E ao terceiro dia aparecer para eles. Mas Tomé não creu. Tudo bem. Tomé não creu. 8 dias depois da primeira aparição aos discípulos, 8 dias depois, no mesmo lugar, dessa vez estavam todos eles reunidos. Jesus chega, aparece: Pai seja convosco, e vai logo diretamente a Tomé. Toca aqui, Tomé. Porque antes que Tomé tenha dito: só acredito se com o dedo tocar nos cravos de sua mão, ou então ver o seu lado, onde foi furado. Jesus chega: paz convosco, Tomé, toca aqui. Vê que espírito não tem carne, pode apalpar, ressurgir. Põe aqui a tua mão ao meu lado. Ele diz: Senhor, me perdoa. Ele diz: rapaz, seja crente e não incrédulo. Eu acho lindo, irmãos, essa repreensão de Jesus com Tomé: seja crente e não incrédulo, rapaz, seja crente. Aí diz que sumiu, e esta foi a terceira vez que Jesus apareceu para os discípulos. Quando Jesus se foi, após ter aparecido para eles em casa, em um certo espaço de tempo, veio aquele pensamento em Pedro da pescaria. Ai, que saudadezinha de
e botar o barco na água. Irmãos, vem a memória do costume passado. Glória a Deus. Mas, irmãos, quando alguém assume responsabilidade com Jesus para atender a um chamado, ele não tem mais tempo a perder com práticas do passado, não, irmãos. Ele não tem mais tempo a perder com coisas que fazia outrora, não. O que ele tem que fazer é seguir em frente. Eu logo compreendo que Simão Pedro e também os discípulos que estavam refugiados em esconderijos com medo dos que crucificaram a Jesus, fazer o quê? Fazer o quê se tudo que a gente fazia era guiado e direcionado pelo Mestre? O que é que eu vou fazer? Por quanto tempo vou ficar aqui de braços cruzados? Mas nem todo tempo, eu e nem você, terá alguém para estar lhe dizendo como deve ser, não. Você tem que aproveitar o momento oportuno para aprender. E vai chegar o tempo que você, sozinho, terá que se virar, meu irmão. Terá que se virar. Está vendo hoje aqui? É um dia de preparação para mim e para você. Adquira e deposite experiência. Guarde, atente bem, pois amanhã você irá precisar. E quando precisar, você já sabe o que fazer. Aí diz, eu vou para a praia pescar, não tem nada para fazer. Quem disse que não tinha nada para fazer? Tinha muito. Tinha muito. Pois não há uma pessoa que, chamada por Cristo para fazer uma obra, seja desocupado, não tenha trabalho para fazer. Tem sim. Tinha. Vou pescar. Certo. Aí eu disse, poxa, nós vamos também. Para o chamado que tinham na vida deles, se podia dizer, onde já vão os desocupados? Deixando os afazeres para ir para uma pescaria. Foram. Chegando lá, se repetiu o que aconteceu antes de Jesus o chamar. Antes de Jesus o chamar, se repetiu o mesmo caso. A gente, onde lemos, vai ver, foram, pescaram, e de manhãzinha cedo, lavando as redes, sem nenhum peixe. Sem nenhum peixe. Não era para ser diferente, já que conheceu Jesus? Era. Para ser diferente. Não só o resultado, como também o lugar em que estavam. Não era para estarem ali. Era para estarem fazendo segundo o seu chamado. Fora do chamado, fracasso total. Tentaram, estavam lá. Eu acredito que eles, conversando ali com eles, rapaz, a última vez que isso nos aconteceu, eu lembro bem, foi antes de Jesus nos chamar para fazer a obra, lavando as redes sem nenhum peixe. Uma observação para os irmãos compreender. Uma coisa é quando, nosso pastor falou, uma coisa é quando Jesus não está no negócio. E outra coisa é quando Jesus está no negócio. Jesus não estando no negócio, o momento pode ser propício, o momento pode aparentar favorável, né? A ideia pode ser boa, mas quando Jesus não está no negócio,
80%, 90% de chance de fracasso. Não falo 100% porque existem coisas fora que, né, a parte assim do chamado que tem que acontecer mesmo. Pescaram à noite. Costumavam pescar à noite porque em mar e peixes que se pescam em mar, a pesca favorável é à noite. Por isso iam pescar à noite, passavam a noite todinha pescando. Porque o tipo de peixe em que pescavam, o momento mais favorável para se dar era à noite e em alto mar. O peixe que pescavam só se dava à noite e em alto mar. Por isso, Pedro replica lá em Lucas 5. Mas, Senhor, nós passamos a noite toda, ele maravilhado com as palavras de Jesus, mas debaixo de tua palavra eu vou. Ele tinha experiência, ele replicou, por quê? De dia. Nós só pesca de noite porque de dia a chance é zero. Mas porque o Senhor manda, eu vou. Em alto mar. No lugar que só costuma dar à noite, deu de dia. Um milagre aí aconteceu. Pois de dia, peixe não dava de forma nenhuma. E outra coisa, tornando-se a repetir, aqui em Lucas, aqui em João 21, aí diz que lavando a eles, tentando, não vieram à praia. Estavam a aproximadamente, mais ou menos, 80 metros da praia, da areia, para o fundo. 80 metros aproximadamente, 20 forros, dá aproximadamente 80 metros, uns 70 e alguma coisa. O versículo 8, né? E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam o versículo 8 diz que a distância que estavam eram quase 200 côvados, né? Isso 43 centímetros, aproximadamente 80 metros, ou 70 e tantos metros, aproximado. Não estavam muito fundo. Estava em um lugar bem rasinho, não estava em lugar de pescar não. Estavam regressando da pescaria. Aí Jesus se aparece, olha onde estão os meus discípulos que chamei para fazer minha obra. Estão pescando, olha. Estão relembrando o passado. Pescaram tem alguma coisa de comer? Não, pescou. Aí Jesus diz assim, joga do lado direito do barco, rasinho, ali não dava peixe no que eles. Aí diz que jogaram, pá. Quando jogaram e puxaram, João era sempre íntimo com Jesus. João andava bem ligadinho com Jesus. Quando eles puxaram, tenho certeza que eles se lembraram da pesca maravilhosa. E coisa como aquela, ninguém fazia, ninguém podia fazer. João disse, é o mestre, quando sentiu o peso da rede. É o mestre. Aí Pedro olhou assim, sem sombra de dúvida. Costumavam pescar, entre aspas, despidos, só de roupa íntima. Pedro vestiu-se logo, saiu a nado. 80 metros, 70 e poucos metros, saiu a nado e os outros discípulos vinham puxando, chegou à praia, os discípulos. Jesus estava já com um foguinho feito, assando um peixinho. Diz que quando puxaram, diz que os peixes que pegaram eram grandes peixes. Não era pequeno não. Grandes peixes. Se eu não estou enganado, era 53, deixa eu ver. 153 grandes peixes. Com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Glória a Deus. Isso creio eu que foi para eles entenderem. Olha, comigo
é diferente. Comigo as coisas dão certo. Eu estando por perto, as coisas dão certo. Mas na minha ausência, fora do meu chamado, as coisas é diferente. Para a gente entendermos, irmãos, que, ora, eu tenho um chamado, não, eu vou voltar à vida comum de antes. Mas e o chamado? Passa uma borracha? Não, não é assim não. Não se passa borracha em chamado não, irmãos. Voltar à vida de que até vai dar uma confusão. Eu já tentei. Eu já tentei, deu certo não, irmãos. Eu já tentei. Deu certo não. Aí diz que estavam ali. Aí Pedro tem uma conversinha. Jesus tem uma conversinha aqui, a partir do 15. Tem uma conversinha. Jesus diz, venham jantar. Pegue mais peixe ali. Aí Jesus tem a conversinha com Pedro, no versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro, Simão filho de Jonas, tu me ama mais do que esses aqui? Aí Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Olha Jesus mostrando para Pedro qual era o ofício e a função dele na ausência de Jesus. Apacenta, Pedro, os meus cordeiros. Deixa a pesca para lá, camarada. E onde estão meus cordeiros? Que era para tu estar apacentando. Todos dizem, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus torna a perguntar, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me ama mais do que esse? Aí ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Outra vez ele disse, Simão Pedro, amas-me? Aí Simão entristeceu-se, porque Jesus falou uma terceira vez. Lembrou-se Pedro que uma terceira vez aconteceu algo que ele tinha dito que não aconteceria. Jesus havia dito, tu irás me negar. Ele disse, duvido eu negar. Nego nada, se for preciso morrer contigo eu morro. Aí Jesus disse, Pedro, tu vai me negar. Aí ele entristeceu-se porque ele negou 3 vezes a Jesus. Aí a terceira resposta dele, entristecido e chorando, foi, tu sabes tudo. Ele nem respondeu, amo mais do que, tu sabe tudo. Não precisa eu falar não que eu sou errôneo demais, eu não sei de nada. O Senhor sabe de tudo. Aí ele falou, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, Pedro, eu te digo, que quando tu eras moço, tu te exigia a ti mesmo. E tu andava por onde tu queria. Agora é diferente. Quando tu fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Jesus dizendo para Pedro, compreende uma coisa, Pedro, uma coisa era antes de eu te chamar, Pedro, e outra coisa é depois que eu te chamei. A tua vida tem que ser mudada, a tua vida tem que ser diferente, a tua vida não será a mesma. Quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, era meio aloprado. Os irmãos lembram, lá no Getsemane, cortou a orelha do soldado. Ele diz, quando ficares velhos, já estava dando um veredito para Pedro. Daqui por diante, a velhice vai chegar, vão te levar para um lugar que tu não queiras ir. Ou seja, já tem coisas preparadas para ti, que eu preparei pelo meu chamado. Aí ele olha assim. Aí Jesus, no finalzinho do versículo 19, diz, agora segue-me. Segue-me. Lá em Lucas 5, Jesus não falou segue-me, diz, tu serás pescador de homens. Diz que eles já deixaram o barco, foram-se embora. E aqui Jesus está fazendo-os lembrar, dizendo, segue-me.
deves fazer o que fizeste desde o princípio, quando chamei. Seguir-me. Segue-me. Aí ele olha, vê João e diz assim: e essa aqui, o que será dele? Aí Jesus diz assim: Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu, deixa o teu irmão comigo. Que se eu quero que ele fique até que eu venha, que te interessa? O que importa a ti? Segue-me tu. Faz o seguinte, teu compromisso é comigo, não é com teu irmão não. Segue-me tu. Aí os discípulos ficaram pensando que o apóstolo João não iria morrer, mas não foi isso. Jesus estava querendo falar em poucas palavras, dizendo: se eu quero que ele fique, que te importa? Segue-me tu. Ou seja, ele é a parte. O teu negócio é comigo. O dele também comigo, mas com ele eu resolvo. Faz o seguinte, deixa o teu irmão de lado, para de olhar para ele, ou de pensar o que será dele, ou de olhar como vai ser. O chamado dele é diferente do teu. Até porque o apóstolo João não foi como o apóstolo Pedro. Pedro foi apacentador mesmo, mas João foi incumbido a ele ensinar de forma diferente, e a parte, a gente sabe que ele esteve na ilha de Patmos aprisionado. O chamado do teu irmão é diferente. O que importa é o teu comigo. Se importa com teu chamado comigo. Segue-me tu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nosso pastor José do Leite.